Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta aqui com o nosso canal sobre implante. Vamos discutir bastante coisa sobre odontologia, sobre implante, sobre clínica integrada. E nada melhor que para exemplificar isso do que um caso clínico. Então vamos direto ao ponto para a gente começar a discutir como que a gente vai enxergar a implantodontia dentro de um contexto reabilitador. Então, começa aqui com o nosso caso, com a coleta de dados. Qual que é o objetivo da coleta de dados? Diretamente ter noção do problema que a gente vai resolver, discutir qual que é o problema. Sem saber qual que é o problema, qualquer solução pode ser inútil. Então vamos descobrir exatamente qual que é o nosso problema. Então a gente vai passar por aquele roteiro de queixa principal, de anamnese. Vamos para o exame clínico, que é o ponto soberano, o ponto máximo do nosso diagnóstico. E para isso a gente vai usar, nesse caso, fotos, escaneamentos e exames adicionais. Vem comigo que a gente vai começar a discutir um pouco a fundo esse caso. Então, a paciente nos procurou e a queixa principal dela era fazer um implante dentário, dentro do contexto dela. Depois eu explico direitinho como é que ela retornou ao consultório, porque ela já era uma paciente nossa. No exame clínico, tinha ausência de doença periodontal. Como é que a gente descobre que tem ausência de doença periodontal? Tem que fazer sondagem periodontal. Muitas vezes uma sondagem rápida ajuda, um periograma ajuda, mas isso é outro assunto para outro tipo de discussão. Mas sempre tem que diagnosticar se o paciente tem doença ativa. E na anamnese não tinha muitas considerações a respeito de outros aspectos de uma paciente normoreativa. Então vamos lá, para a foto do sorriso, as fotos intraorais. A gente sempre tem que ter noção do sorriso da paciente ou do paciente aqui em questão para entender qual que é a harmonia que tem em relação aos tecidos moles. Tá? Vamos lembrar que a odontologia faz parte de um contexto maior, que é o rosto, que é a saúde geral, e que é não só a estética do paciente, mas a capacidade dele de interagir, de se alimentar, de falar, de conversar. E a gente tem que ter uma noção sempre da parte de fora, que é da parte extraoral, para a parte intraoral. Então, no slide da direita, na foto da direita, a gente consegue ver que praticamente todos os dentes estão em posição. A gente já consegue ver uma ausência ali do lado inferior esquerdo da tela e algumas retrações. Por isso que o exame periodontal ele foi muito importante para a gente determinar qual que é o grau de comprometimento, se a doença está ativa ou se a doença está inativa e tratada, que era o caso dessa paciente. Então, as fotos laterais elas vão começar a trazer outras informações, mostrar para a gente o espaço edêntulo e mostrar também algumas questões peculiares, só para a gente também ter noção a respeito do histórico da paciente, algumas retrações, ausência de papinha em algumas regiões. Isso não vai ter muita interferência no nosso planejamento, mas é bom que a gente entenda qual que é o histórico dessa paciente, que inclusive fez tratamento ortodôntico. Então, é uma paciente que está tratada, é uma paciente com mais de 50 anos de idade e que tem a mordida estável. A queixa dela estava muito ligada à perda dentária por trauma, por uma restauração extensa. Então, ela fez a extração desse dente e a gente começa a perceber também nessa foto que, a partir do momento que o dente é extraído, a gente não perde só tecido ósseo, a gente perde tecido mole que está nessa região e que vai fazer parte do contorno da região edêntula. Então, essa parte a gente também tem que prestar atenção e checar no nosso exame clínico qual que é o nível de perda de tecido mole e os exames radiográficos vão trazer para a gente a perda de tecido duro. Então, fotos oclusais, da parte oclusal superior e do ponto de vista do arco inferior. Então, a ausência do 46, que é a queixa principal da paciente. Tem uma peculiaridade nesse caso que ela tem um implante do outro hemiarco e depois a gente discute a respeito disso. No nosso planejamento, a gente utilizou o escaneamento 3D, o escaneamento digital. O escaneamento ele vai servir para trazer para a gente informações sobre a oclusão da paciente, mas no exame clínico também é essencial, com um carbono ou observando, checar as relações de oclusão da máxima intercuspidação, da MIC, e também dos guias excursivos, guia anterior, guia de lateralidade, para checar se isso tem alguma interferência numa paciente geral. Essa paciente já está tratada, ela está realmente com indicação só de implante naquela região, mas é muito importante frisar esse tipo de coisa. Não só usar o escaneamento ou modelo de estudo no articulador, que é essencial, tanto faz nesse caso, mas principalmente checar clinicamente os contatos oclusais dessa paciente, ou de cada paciente. Radiografias periapicais. Nas radiografias periapicais, o que a gente busca, além da queixa principal da paciente?
Entender como é que algumas características que vão estar aparentes aqui no tecido ósseo, na parte radicular, elas podem ter algum tipo de interferência. Por exemplo, lesões periapicais assintomáticas, por exemplo, dentes retidos, por exemplo, algumas patologias como cistos, como algumas áreas radiolúcidas, tentar entender os reparos anatômicos, canal mandibular, forame mental, seio maxilar, tudo isso vai fazer parte do nosso exame na questão das radiografias periapicais. Isso sem contar as doenças mais prevalentes. Checar o nível ósseo, lembrar que nível ósseo não é nível de inserção clínica, nível de inserção clínica está ligado a tecidos moles também, mas checar também doença cárie, na interface da junção cemento-esmalte, ou seja, onde termina o esmalte e vai começar a porção radicular, se existe alguma linha ou solução de continuidade. Focando no nosso dente aqui, que é a queixa principal da paciente, a gente consegue perceber que o espaço edêntulo, no espaço edêntulo pode ter tido uma movimentação do último molar, ou seja, o segundo molar invadindo um pouquinho o espaço edêntulo. E do outro lado, no outro quadrante, tem um implante já, nessa paciente que ela foi tratada pelo nosso time há 14 anos atrás. Então ela tem um implante estável há bastante tempo, já fez implante, já conhece a experiência toda do caso. Então, na panorâmica tem muitos bons profissionais que adoram planejar em cima da panorâmica. Eu, particularmente, prefiro planejar com outros exames. A panorâmica realmente ela tem alguns níveis de distorção que podem trazer imagens que realmente não são verdadeiras. Mas, assim, isso não impede que a gente consiga ter uma visão muito boa na panorâmica. Eu, particularmente, gosto de olhar a panorâmica para procurar algumas patologias, enxergar o seio maxilar e realmente ter uma visão do todo que a panorâmica nos traz. Por exemplo, os terceiros molares superiores dessa paciente que não estão em oclusão. Isso precisa ser chegado clinicamente. Isso pode ser passível, por exemplo, de uma interferência oclusal que a paciente pode ter e a gente realmente não consegue detectar de uma forma simples no exame intraoral e consegue checar. Então, todos esses exames eles são para ser solicitados e estudados antes da paciente chegar na avaliação clínica. Se houve algum tipo de problema e você avaliou o paciente antes, não tem problema nenhum. No retorno, checar se isso tem algum tipo de consequência. Então vamos lá, para essa paciente especificamente, isso aqui é quase que um spoiler, né? A gente consegue enxergar alguns cortes da tomografia que a gente fez da região edêntula. Então esse programa é um programa que é o Blue Sky, ele é um programa aberto, que todos conseguem acessá-lo, o treinamento é simples, a gente vai fazer um próximo vídeo só falando de Blue Sky, como é que é o planejamento para implantodontia. Mas não tem muito sentido falar de planejamento só para implantodontia se a gente não enxerga o todo. Então a gente está saindo da parte mais externa do paciente para a parte mais interna, para o problema específico dela e para os nossos achados clínicos. Isso é muito importante ter essa noção. E a gente vai checar com a tomografia a relação da perda do dente, da zona edêntula, com tecido ósseo e, nesse caso, com um reparo anatômico super importante que é o canal mandibular, que vocês conseguem ver no corte superior direito e no corte inferior esquerdo, tá? Mas isso é só um spoiler, depois nos próximos vídeos a gente vai falar só de Blue Sky e vocês vão ver como que a gente faz planejamento no Blue Sky, tá? Então vamos para o diagnóstico de tratamento da nossa odontologia sobre implante. Como é que a gente vai organizar essas informações que foram colhidas? A gente vai organizar nos 5 passos que foram discutidos no primeiro vídeo, tá? Vamos primeiro traçar um diagnóstico seguro. Se houver algum tipo de dúvida, pedir um exame adicional. Se tiver dúvida em relação a algum tratamento endodôntico, conversar com o endodontista, com alguém com mais experiência, se não for o caso. Mas traçar um diagnóstico baseado na queixa principal e nos achados clínicos. Nesse caso, vamos falar só do implante. Qual que é a conduta terapêutica, porque essa paciente não apresenta outros sinais clínicos de doenças ativas? Qual que é a nossa conduta? Como que vai ser o nosso tratamento? Vai ser um tratamento com implantes, que vai precisar de um planejamento protético inicialmente, e a partir do momento que a gente defina a posição correta da coroa a ser substituída, a gente vai fazer o planejamento cirúrgico para acessar o tecido ósseo, para poder fazer um tratamento que seja ligado à posição 3D correta do implante. Na implantodontia existe essa frase que é clássica, todos os congressos, profissionais antigos, novos, o implante só tem uma posição, a posição 3D correta, ele só tem uma posição e ela é baseada na posição protética.
E finalmente, a gente vai para a resolução da queixa principal do paciente, que é, nesse caso, a queixa de mastigação, a queixa do perda do elemento dentário e a queixa também, inclusive, de uma certa perda de qualidade de vida. Então, a partir da resolução da queixa principal, vamos conversar um pouco a respeito do caso clínico, que é o diagnóstico de fratura, e a paciente já chegou para o nosso ambiente com a ausência do elemento. Tá? Algumas questões que dá para examinar nesse caso específico, sem querer complicar muito, mas teve uma perda ali da dimensão da crista, ou seja, o tecido ósseo e a tecida gengival que acompanhava esse tecido ósseo na crista, na região mais perto da porção coronal, ela está estreita. Isso é uma característica que acompanha alguns pacientes e a gente fala que é um rebordo em lâmina de faca. Tem algumas descrições na literatura a respeito disso, mas o essencial aqui é que realmente parece que tem uma diferença na anatomia e a gente vai precisar do exame tomográfico, que do lado direito aí está aparecendo uma panorâmica, mas essa panorâmica ela foi desenhada dentro do Blue Sky. Essas linhas que estão aparecendo de diferentes cores, elas são os cortes. Isso a gente vai conversar depois com mais calma. Mas essa linha amarela, ela vai estar representada aqui pelo corte principal. Esse é o objetivo da nossa conduta terapêutica. Então, se a gente precisa de um implante nessa região, nessa posição, aquela linha amarela, ela vai precisar ser estudada para saber se um implante cabe nessa região na posição 3D correta. Então, se o objetivo da conduta terapêutica é ter o implante, a coroa definitiva sobre o implante de porcelana, a gente vai começar a fazer esse planejamento que a gente chama de planejamento reverso. Então, o que é o planejamento reverso? É a gente entender no planejamento protético qual que é a dimensão da coroa, e nesse caso, a técnica foi copiar a coroa do outro lado. Ou seja, quando você tem a perda de um dente, a maneira mais fácil de você entender, se ele tem o mesmo dente, o contralateral, o molar do outro lado, no caso do 36, a gente mede o 36 e transfere para cá, para essa região. Nesse mesmo posicionamento, a gente descobriu, através do Blue Sky também, que o implante ideal para ela é um implante com diâmetro de 4 e com altura de 8. E esse implante que a gente selecionou para esse caso é o implante da Straumann, o implante BLX. O implante BLX ele foi desenhado especificamente para implante imediato, ou seja, quando você tira o dente e já coloca o implante na mesma sessão. Mas ele tem um torque super bom, ele é um implante que tem uma performance super boa e a gente vai selecionar esse mesmo produto, esse mesmo implante para o caso dessa paciente. Então, dentro desse longo eixo do dente, dentro dessa proposta de ter primeiro um planejamento protético, a gente vai dar encaminhamento para a solução do caso da paciente. E como que a gente conversa com o paciente quando aborda ele inicialmente a respeito da implantodontia? Apesar dessa paciente ter passado por um implante no passado, há 14 anos atrás, atualmente a gente sempre discute e fala de ciência. Por que a gente fala de ciência para ele? Para ele entender que é uma terapia, tem um alto grau de previsibilidade, de acordo com alguns autores e alguns estudos, esse grau de previsibilidade e o grau de sobrevivência, eles vão ser altos, mesmo depois de 5 ou 10 anos. E o paciente tem que entender que esse tratamento precisa de prevenção tanto quanto outros dentes. A gente não pode propor uma terapia que realmente para a eternidade se o paciente não fizer controles de prevenção a cada 6 meses. Então isso é mandatório. Existem algumas lendas urbanas aí sobre implantodontia, que não pode passar ultrassom, que não pode passar algum tipo de instrumento, que vai riscar o implante. Tem que tirar o biofilme da região ao redor do implante, senão ele vai adoecer e a gente vai ter problema. E isso pode ser um problema que pode acometer muitos pacientes. Então não tenham medo de fazer a profilaxia, de fazer raspagem em elementos com implante. Tá? A literatura está cheia de casos que falam para a gente que a gente deve fazer isso. E para essa paciente, como é que vai funcionar? Ou seja, a gente já sabe qual é o problema, a gente já sabe qual é a solução, agora a gente vai ter que ordenar isso. Então, dentro do conceito de clínica integrada, dentro do conceito de reabilitação do paciente, a gente vai organizar por etapas e vai falar para o paciente as etapas que ele vai passar. No caso, são 5 sessões que estão programadas para essa paciente. Uma consulta cirúrgica para a colocação do implante e um PO depois de 14 dias. A gente vai esperar 60 dias. Nesse caso a cirurgia ocorra da maneira que a gente propôs, a gente chega no final da cirurgia e fala, olha, a partir de agora tem 60 dias para que a gente possa dar seguimento ao processo reabilitador. E nesse caso vai ser um novo escaneamento.
quarta sessão, após o escaneamento, será a prova e instalação da coroa. Se tiver uma pequena correção a ser feita, vai precisar de uma sessão adicional. Mas muitas vezes a gente consegue resolver dessa maneira. E a quinta sessão é uma sessão de controle, onde a gente checa o torque final do implante, da coroa sobre o implante, e a partir daí sela esse implante com com material mais duradouro, que é uma resina. Ou seja, essa é a nossa proposição, esse é o nosso plano de tratamento que está realizado por sessões e a gente tem um tempo, um prazo previsto para que isso aconteça. Podem ocorrer algumas intercorrências? Podem ocorrer modificações? Podem, mas essa é a nossa linha mestra. Se isso acontecer, o paciente vai ser comunicado e a gente vai resolver da melhor forma possível. Mas normalmente são esses passos que a gente vai seguir para poder resolver o caso do paciente. Então, essas informações que a gente reuniu aqui, elas fazem parte de todo o contexto clínico. Eu estou falando só da implantodontia, mas para qualquer contexto clínico isso deve ser usado. E no próximo vídeo a gente vai conversar sobre Blue Sky. Como fazer um planejamento com Blue Sky, como entender o programa de uma forma simples e absolutamente entender como que se faz um planejamento cirúrgico em implantodontia. Um grande abraço e espero ver vocês no próximo vídeo.